Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para falar sobre a Agenda 2030 e os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este tema é importante que cada vez mais todas as pessoas de Campinas e da região assimilem, discutam e incorporem esses objetivos ao nosso planejamento, aos nossos planos, aos nossos programas. Por isso, desta aula. Quem vai estar falando sobre isso sou eu, Aline Pécora, sou analista de processos, trabalho na prefeitura há mais de 20 anos, já por diversas áreas. E a Ana Luísa, que é bióloga, que já trabalhou em diversas esferas governamentais e que está aqui nos ajudando agora na Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, nós estaremos abordando sobre o desenvolvimento sustentável, como é que ele se desenrolou, quais são os seus marcos, né, ao longo do tempo, sobre a Agenda 2030 e os ODS, os seus pontos principais, e por último, a Ana vai apresentar para vocês o que nós da SVDS, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, já estamos fazendo no dia a dia. Vamos lá. Na linha do tempo, né, do desenvolvimento sustentável, que foi quando se iniciou essa discussão. Nós temos aqui o relatório Brundtland, em 1987. Esse relatório é chamado de Nosso Futuro Comum, né, foi denominado assim, e foi o que discutiu realmente que nós temos que ter as nossas necessidades presentes, né, dos seres humanos atendidas agora, mas nós também temos que deixar as capacidades para gerações futuras de atender às suas necessidades. Então, esse é o marco inicial do desenvolvimento sustentável. Já no Rio 92, que é uma conferência da ONU que surgiu em 1992, mais de 100 chefes elaboraram, né, a primeira carta de intenções, que foi a Agenda 21. Essa primeira carta, ela discutiu o desenvolvimento sustentável para o século XXI e definiu 3 princípios, que são da precaução, da responsabilidade comum, mais diferenciada, porque cada país, cada local tem as suas prioridades, e o direito ao desenvolvimento de todos. Já no ODM, que daí ocorreu em 2000, foi definida uma declaração do desenvolvimento do milênio e definidos os objetivos de desenvolvimento do milênio, onde focava principalmente no combate à fome, na extrema pobreza e no meio ambiente. E foi definido aqui 8 objetivos para se desenvolver até 2015. Em 2012, ocorreu a conferência no Rio+20. Nessa conferência foi discutido quais resultados foram obtidos dos ODMs e foi realmente verificado entre os países que houve muitos avanços e que a primeira carta de intenções de se ter um objetivo comum realmente valia a pena. Para isso iniciou-se discussões com várias frentes de órgãos, né, seja academia, sociedade, órgãos públicos, iniciativas privadas, para se construir uma nova agenda, que foi construída a partir de 2015, que daí 193 países assumiram esse compromisso com a Agenda 2030, que é o ponto, né, mais 15 anos para se conquistar avanços nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Daí passou-se a chamar de ODS. Essa carta de intenções tem o nome, ficou denominada como Transformando o Nosso Mundo. Já aqui, só para resgatar um pouquinho o que foi o ODM, o ODM foram 8 objetivos, 22 metas e 48 indicadores, adaptados para os seus locais, né, mas foi definido, a grosso modo, para todos os países essa quantidade de metas e indicadores e com foco nesses 8 objetivos. Vocês podem ver que é erradicar a extrema pobreza, atingir o ensino universal, promover a igualdade de gêneros, a mortalidade infantil, a maternidade, né, de ter o acompanhamento durante a gestação, as doenças, né, na época, a AIDS, malária e doenças mais
básicas, né, de saneamento e tudo mais, e garantir a sustentabilidade sustentável e as parcerias, tá? Já comparando o ODM com o ODS, nós podemos ver que aqui o foco realmente era o social e o ambiental, né? Isso aqui é uma comparação feita pelo PNUD, e já o ODS tem uma visão holística dos objetivos, né? E eles têm que ter um foco maior, mais abrangente, integrado e indivisível, né? Então isso é importante sempre ter em mente, que não se pode ter um avanço em um ponto sem considerar o outro, né? A partir daqui nós já vamos entrar na Agenda 2030, que é os ODS, né? Ela é elaborada no processo global participativo, que eu já falei para vocês, contemplando todas as frentes de pessoas e órgãos. Ela busca a melhoria social e ambiental, mas também econômica e institucional, e é um plano de ação. Então, a Agenda 2030 é um plano de ação para que não haja pobreza, que melhore, não, né, seja evitada a exclusão de pessoas, que não deixe ninguém para trás. Quer dizer, o lema é esse, não fique ninguém para trás, e tem avanços, considerando inclusive que o consumo não pode ser descontrolado, que nós precisamos tomar conta das mudanças climáticas e como que nós evitamos isso, que vai ser um problema sério, e não ter rupturas tecnológicas, quer dizer, o avanço tecnológico tem que ser para todos. Dentro dessa visão, nós temos 4 pilares a ser perseguidos, né? Nós temos a visão e os princípios, a implementação, o acompanhamento e a revisão para atingir os resultados. Então, sempre está se trabalhando dentro de um planejamento holístico, né? Que a gente fala planejamento estratégico, sempre revisando e adequando para que se atinja aquilo que se pretende, né? Há também 5 elementos subjacentes aos ODS. Esses 5 elementos são as pessoas, né, erradicar a pobreza e dar dignidade para as pessoas, né, incluí-las. Nós temos os planetas, que é proteger seus recursos naturais, climas, planetas para gerações futuras, que é o tema do desenvolvimento sustentável, alcançando, né, a garantia de uma vida digna, próspera para as pessoas, considerando que daí nós vamos conseguir promover a paz, né, justiça de forma inclusiva a todos, e fundamental as parcerias, que todos, sejam os grupos, os países, as pessoas, todos estejam envolvidos e colaborando para que tudo isso possa nos atingir e que o desenvolvimento realmente seja benéfico a todos. Os ETS em si, eles têm a parceria como uma linha comum entre todos, né? Apesar de todos serem integrados e indivisíveis, acho que isso é um ponto importante, mas a parceria tem que transpassar sobre todas as ações, atividades e planos que a gente estiver fazendo. A base é o meio ambiente, né, que é os ODS estão aqui identificados, que seria a vida na água, debaixo d'água, né, a vida na terra, a água limpa a mudança climática, quer dizer, nós temos que ter condições de que tudo isso seja bem equacionado para que a sociedade urbana, né, principalmente nas cidades, a comunidade sejam sustentáveis, erradicando a pobreza, combatendo a fome, tendo saúde de qualidade, educação, né, igualdade de gênero, né, que é uma coisa que nós temos trabalhado, a energia acessível e conquistando a paz. Produto disso tudo seria a economia, quer dizer, nós atingiríamos empregos dignos, uma economia crescente, nós teríamos a indústria, a tecnologia e a infraestrutura necessária para tudo isso, reduzindo as desigualdades e com consumo e produção consciente, responsáveis, né? Nós não podemos sair produzindo a bel prazer e também tendo o trabalho da economia circular, né? De que tudo que seja produzido seja
reaproveitado e não descartado para o meio ambiente. Daí os ODS. Os ODS são 17 objetivos que nós acabamos de ver, são 169 metas e 232 indicadores. Já falei bastante que eles têm que ter um olhar integrado e indivisível e nós temos que trazer dentro do que foi definido para os países a nível local. Tá? Esse nível local nós chamamos de territorialização ou localização. É um trabalho conjunto de trazer em várias esferas até o nível do município ou regional, né? Porque tipo mudanças climáticas a gente tem trabalhado a nível da RMC, que é um nível regional, porque não adianta, né? Não tem uma divisão tão exata. Nós temos que fazer os planejamentos e objetivos das metas daquela forma de circular, de estar sempre sendo revisto, né, para se atingir os resultados. Acompanhar os indicadores de forma desagregada. O que é acompanhar os indicadores de forma desagregada? Não adianta você ter um parâmetro de indicador de uma residência, onde numa residência você tem um homem branco, uma mulher, uma raça negra, né, um outro gênero, ou idoso. Então, assim, não adianta, porque daí você acaba não conseguindo identificar e visualizar o que realmente você precisa fazer. Então, os dados, os indicadores sempre têm que ser trabalhados de forma desagregada. Você tem que chegar realmente em todos os problemas para você poder agir de acordo com aqueles problemas, né? Ajudando a combater a desigualdade de gênero, de raça e tudo mais. E, por fim, tudo isso deve maximizar os resultados do que nós estivermos trabalhando. Então, assim, na territorialização, o que nós precisamos ver é que tudo ocorre na esfera urbana. Então, as cidades é um ponto fundamental para se trabalhar, né? A educação, o saneamento, resíduos, o meio ambiente, o emprego, a renda, assistência, habitação, tudo está se acontecendo, tem interferência nas cidades. Inclusive, nesse ponto, há um guia que, né, a USP construiu, que fala bem isso, que mostra, né, o quanto que as cidades é que captam todas essas ações, né? E também os seus problemas derivados disso, caso não sejam bem trabalhados. Prover as condições e estímulos de produção, então prover as cidades, proverem os estímulos à produção e tecnologia fundamental para a inovação. Nós percebemos bem isso na época da pandemia, né? Além de promover o diálogo com a sociedade, definir as legislações e o meio de fiscalizá-las. Quer dizer, tudo isso incorporado pela população, pela sociedade. Ninguém faz isso sozinho, a gente tem consciência disso. E realizar as parcerias e fortalecer as instituições. Todos juntos, o fortalecimento é inevitável, né? Uma consequência natural. Aqui. Né? Esses seriam os passos. Então, assim, primeiro nós temos que sensibilizar os atores, né? Quem que vai participar, quem que nós precisamos, quem vai estar na nossa esfera, como nós vamos implementar isso, né? Qual comitê, quais as esferas, quem vai estar participando, como é que vai estar acompanhando. Então, definir tudo isso, adequar as metas para nível local, de acordo com as suas circunstâncias, com as suas prioridades. Tudo isso já está previsto, quer dizer, não é uma coisa estática posta a nível global, não, nós sempre chegamos a nível municipal e regional para tratar o que é nossa prioridade, o que é nosso interesse, que nós temos pernas e condições para se fazer, por prioridades, e acompanhar os indicadores. E daí, acompanhar os indicadores, nós temos, eu até vou avançar um pouquinho, nós temos aqui, né, no ODS Brasil, um trabalho que os órgãos nacionais, IBGE, PNUD e tal, já têm trabalhado, que nesse site você consegue já saber quais indicadores já foram validados para nós, estão prontos para serem utilizados, né, trazendo para o nível local, quais ainda estão em construção, quais não têm dados, mas seria interessante ter, e quais não se aplicam no Brasil. Então, assim, não são os 232, vão sendo dados que podem, indicadores que podem, inclusive, sendo desdobrados e aumentado do que é. Tá? Nesse site, na hora que você
se aprofunda, que é por ODS, né? Na hora que você clica em cada ODS, você vai tendo a produção do que você tem já de indicadores e aprofundando um pouco mais você chega no dado em si. Então você consegue saber certinho como você calcula, como que você acompanha, né, o que está sendo feito e tudo mais, quais são as suas necessidades. Daí agora, só para encerrar a minha parte, eu vou trazer um trabalho que o PNUD fez em relação à reflexão sobre a pandemia. A pandemia foi um problema sanitário que impactou todos os ODS quase, se não são todos, é quase todos. Então, nós aumentamos a pobreza, nós tivemos fome, nós tivemos, a partir de um problema sanitário, que é a saúde e bem-estar, nós tivemos problema na educação, que ficou claro que a desigualdade social impacta na educação, porque quem tinha melhores condições de acompanhar a aula teve avanços, né? Não foi tão impactado, sendo que outras pessoas não conseguiram nem acompanhar aulas à distância. O gênero foi impactado, porque se percebeu que as mulheres, principalmente, têm muitos empregos informais, né? Ou informais, mas que trabalham dentro de casa e que daí não teve mais acesso de ter renda. Água potável, saneamento, a energia em alguns pontos teve dificuldade de acesso, a redução das desigualdades aumentou, que é o que eu te falei, que já foi comprovado, que inclusive as mulheres foram as mais prejudicadas. O trabalho, com certeza, né, e o crescimento econômico teve um decréscimo, as cidades e as comunidades tiveram esse impacto. A ação contra a mudança climática, né, porque afetou. Para muitos países, a pandemia até ajudou em relação ao clima, o que não aconteceu no Brasil, porque no Brasil teve muito queimadas na época e isso não nos favoreceu. A paz piorou e as parcerias, né, mais do que nunca foram necessárias. Outro problema que a gente pode trazer à tona são as mudanças climáticas, que provavelmente elas vão ser de uma forma tão generalizada quanto a pandemia e talvez mais grave, porque nem vacina para a mudança climática haverá. Então, assim, eu encerro aqui a minha parte, passo para a Ana, que vai estar falando com vocês sobre o que a gente já tem trabalhado na SVDS. Muito obrigada. Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou coordenadora setorial na Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas. Bom, então eu vou apresentar para vocês o que está sendo feito em relação aos ODS, tanto pela Secretaria do Verde, que é onde a gente trabalha, quanto pelas outras secretarias da Prefeitura. Conforme explicado nas aulas anteriores, né, a Prefeitura Municipal ela faz reportes a organismos externos, dentre eles o IEGM, o Programa Cidades Sustentáveis e o Programa Município Verde Azul. Todos esses programas eles já estão vinculando as suas ações com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, dentre esses programas que a Prefeitura reporta, nós destacamos o Programa Município Verde Azul. Por quê? Porque ele é um programa transversal com a participação de 11 secretarias da municipalidade. Então, o Programa Município Verde Azul ele foi criado em 2007 pela então Secretaria de Meio Ambiente e hoje Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ele é um programa que é composto por 10 diretivas e 85 tarefas que visa promover uma melhoria na qualidade ambiental municipal. Então, ele trata disso por meio da Agenda Comum dos Municípios, ou seja, a Secretaria publicou em 2018 uma resolução 033 de 2018, onde está elencado as diretrizes do programa, bem como as tarefas que cada município deve fazer para tornar o município sustentável. Então, no final do ano, tem uma avaliação dessas ações promovidas pelo município e são ranqueados os 645 municípios participantes, que são os 645 municípios paulistas. E é considerado certificado aquele município que participa
e que tem uma pontuação acima de 80 pontos. Então, as diretivas do programa são Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos. Então, aqui eu destaco um exemplo de uma das diretivas que é o Município Sustentável. Então, aqui o programa ele prevê 8 tarefas que o município deve executar no quesito para se tornar um município sustentável, né? Então, um exemplo disso é a tarefa MS5, por exemplo, que a municipalidade tem que demonstrar a ação de compras sustentáveis de insumos, de materiais sustentáveis ou de alimentos de origem sustentável, dentre outros. Então, por exemplo, a Secretaria de Administração, no caso, ela encaminha para o programa comprovantes de compras públicas sustentáveis, por exemplo, lâmpadas LED, redutores de água, essas coisas. Então, apesar de existir desde 2007, Campinas ela se destacou a partir do ano de 2013, né? Sempre com notas próximas a 90 pontos, então 10 pontos acima da linha de corte. E isso é um feito muito interessante por se tratar de um município tão grande, porque nós entendemos que uma ação ela é muito mais fácil de ser executada quando o município é pequeno. Então, quando Campinas fica, por exemplo, em 2019, em 12º lugar, isso é um feito muito interessante, né? Por se tratar de um município grande. Sem contar que Campinas também, o ano passado, né, 2019, ele foi classificado como o primeiro município das regiões com mais de 500 mil habitantes. Bom, por ser um programa que envolve diversas secretarias, né, eu vou destacar agora aqui os ODS que são atingidos quando o município reporta as ações ao PMVA. Então, por exemplo, o ODS 12, que fala de consumo e produção responsável, que é assegurar o padrão de produção e de consumo sustentável. Como que a prefeitura já está fazendo ações desse tipo? Quando, para o Verde Azul, por exemplo, ela reporta o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ou quando ele promove uma ação de não geração, reutilização ou tratamento de resíduos sólidos, ou ainda com a demonstração de compras públicas sustentáveis, que nem eu dei o exemplo anterior. O outro ODS que é trabalhado no Verde Azul é o Fome Zero, que pretende acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria na nutrição e promover a agricultura sustentável. Quando que a municipalidade está respondendo isso? Quando ela faz, por exemplo, uma ação de incentivo à produção sustentável de alimentos, ou quando ela faz uma difusão e capacitação de boas práticas sustentáveis em energia, habitação ou alimentação. Um outro ODS que é trabalhado é o ODS 4, que é a educação de qualidade. O ODS 4 ele visa assegurar educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, sempre para todos. Então, quando o município reporta ao Verde Azul, esse ODS está sendo amplamente difundido, uma vez que existem ações de educação ambiental, formais e não formais, em todas as diretivas do programa. Então, o ODS 4 ele está super presente no programa Verde Azul. Além disso, também trabalhamos os ODS 11, que são cidades e comunidades sustentáveis. Então, o objetivo desse ODS é tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Como que a gente trabalha isso dentro da prefeitura? Com adesão ao programa Cidades Resilientes e o plano de contingência, e também com mapeamento das ações relativas a processos geodinâmicos perigosos e de mineração. Um outro ODS que é muito importante de ser trabalhado é o de paz, justiça e instituições fortes. Então, qual que é o objetivo desse ODS?
é promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso de justiça para todos. Como que a gente entende que a gente está atendendo a esse ODS pelo Verde Azul? Por meio do fortalecimento dos conselhos municipais e também da participação do município nos comitês de bacias. Outro ODS que é amplamente trabalhado dentro do programa é o ODS 15, que é Vida sobre a Terra. Esse ODS ele tem como objetivo promover, recuperar e proteger o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas e combater a desertificação. Como a Aline falou, nem todos os ODS se aplicam no nosso país, né? Então, a desertificação não entraria aqui. E deter e reverter a degradação da terra e a perda da biodiversidade. Então, como que a gente entende que a municipalidade está atendendo a esse ODS? Quando a gente apresenta ao programa o Plano de Mata Atlântica, quando a gente faz ações de conservação da fauna silvestre e quando a gente trabalha com a restauração ecológica. Outro ODS que é muito trabalhado também é água limpa e saneamento, que visa assegurar a disponibilidade, gestão da água e do saneamento básico. Como que a gente atende esses objetivos? Promovendo ações de uso racional da água, fazendo recuperação ambiental de nascentes e seu entorno, melhorando o índice de qualidade da água, promovendo ações relativas ao plano de saneamento e melhorando o ICTEM. Outros dois objetivos que são trabalhados aqui é o objetivo 7, que é energia acessível e limpa, e o 13, que é combate às alterações climáticas. Como que a gente atende esses objetivos? Incentivando o uso de outras fontes de energia renovável e de tecnologias associadas, e pelo incentivo e substituição dos combustíveis fósseis, né? Pelos aqueles renováveis, incentivando a locomoção coletiva ou não motorizada. Então, além das tarefas elencadas, né, que eu já apresentei, em cada diretiva do programa existe uma tarefa que se chama proatividade. Nessa proatividade, o município ele pode promover qualquer ação em prol do desenvolvimento sustentável, atendendo então a algum outro dos ODS que eu não mencionei aqui. Então, só para resumir, dos 17 ODS propostos pela ONU, 9 já estão sendo reportados pelo município quando ele responde ao programa Município Verde Azul. Bom, agora eu vou falar um pouco da relação dos ODS e da Secretaria do Meio Ambiente. Então, além dos reportes ao PMVA, grande parte dos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria, eles já estão vinculados aos ODS. Então, semestralmente, a Secretaria publica como forma de divulgação dos seus dados um relatório gerencial, que tem como objetivo mostrar os programas e os projetos em desenvolvimento, né? Ali a gente tem só um exemplo de como a gente está fazendo esses reportes. Então, a partir de 2019, além da descrição dessas ações, né, das metas, dos objetivos alcançados, nós estamos incluindo os logotipos dos ODS em cada uma das nossas ações, como forma de transparência e também de conhecimento para o leitor. Então, aqui eu vou falar um pouco, alguns exemplos do que a Secretaria já está trabalhando, agora falando especificamente da Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente tem um programa lá que foi o inventário de gases de efeito estufa. Então, esse inventário, ele visava a construção de uma política regional, né, de enfrentamento a mudanças do clima. Com essa ação, né, esse inventário, foram atingidos os ODS 3, saúde e qualidade, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 13, ação contra mudanças climáticas, e o 16, que é paz, justiça e instituições eficazes.
Uma outra ação da Secretaria é o licenciamento ambiental, né? Então, o órgão ambiental, ele licencia localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais, que são consideradas potencialmente ou efetivamente poluidoras. Então, quando o município faz o licenciamento ambiental, ele está atingindo o ODS 6, que é água potável, o 9, que é indústria, inovação e infraestrutura, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 12, produção e consumo responsáveis e o 15, vida terrestre. Outra atividade que a Secretaria promove é a fiscalização ambiental. A fiscalização ambiental, ela fiscaliza as atividades potencial ou ativamente poluidoras e o uso de recursos naturais do município. Ela baseia suas ações em atividades preventivas, corretivas e de sensibilização. Então, a fiscalização ambiental, ela abrange os ODS 3, saúde e qualidade, 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, e o 17, que é o parcerias e meios de implementação. Quando a gente fala no proteção e bem-estar animal, né, que visa a proteção e a defesa e bem-estar dos animais, a gente está trabalhando completamente o ODS 15, que é o vida terrestre. Como eu disse anteriormente, né, a educação ambiental ela é transversal. Então, a educação ambiental ela é responsável por formar indivíduos preocupados com problemas ambientais e que busquem a conservação, preservação dos recursos naturais. O plano de educação ambiental, né, as ações de educação ambiental, elas englobam um enorme leque de ODSs, como o 4, que é educação de qualidade, o 5, igualdade de gênero, o 8, que é trabalho digno e crescimento econômico, o 10, que é reduzir desigualdades, o 11, que são as cidades e comunidades sustentáveis, o 12, que é produção e consumo sustentável, o 13, que é ações contra mudanças do clima, o 16, que é paz e justiça, além do 17, que é parcerias e meios de implementação. Já o Banco de Áreas Verdes, que é um conjunto de espaços especialmente protegidos com o objetivo de consolidar as áreas verdes em Campinas, trabalha os ODS 3, que é qualidade de vida, 6, que é água potável e saneamento, o 13, que é ação contra mudanças do clima, e o 15, vida terrestre. Já o Plano Municipal de Recursos Hídricos, ele assegura a quantidade e a qualidade das águas do município, valorizando suas potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica municipal. E ele trabalha os ODS 2, que é erradicar a fome, 3, que é qualidade de vida, 6, água potável e saneamento e 15, vida terrestre. Já o Plano Municipal do Verde, ele busca consolidar ações de conservação e recuperação das áreas verdes do município, determinando programas que assegurem as funções sociais e ecológicas. Quais ODS participam desse programa? O 6, que é água potável e saneamento, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 13, ação contra mudanças locais e o 15, vida terrestre. Então, tendo em vista todo o trabalho que a SVDS realiza, nós podemos concluir que os resultados obtidos, eles se devem principalmente devido à ação transversal e da articulação de todas as secretarias da Prefeitura, né? E para atendimento, outra conclusão que a gente chega é que para atendimento dos ODS, cada secretaria ela deveria elencar suas ações, planos e projetos e ver quais daquelas já estão contempladas com os ODS. Então, assim, daquilo que o município já faz, a secretaria já faz, qual dessas ações elas já podem ser vinculadas às ODS. E, além disso, seria interessante também para as novas ações, planos e projetos, começar a fazer essa vinculação entre as ações realizadas e os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Por fim, aqui nós deixamos alguns materiais que foram usados como referência para esse trabalho. E eu gostaria de agradecer, em nome da Secretaria, todo o apoio para o desenvolvimento dessa aula. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Por favor, nos procure.